Bom, aqui na última aula, semana passada, dia 23, nós finalizamos falando sobre a atividade de pesquisa. Na verdade, vocês foram fazendo e foram mandando, e aí a gente chegou a ver sobre o IDH das cidades da Baixada, né? Eu pedi para pesquisar, todos lembram disso, fizeram, e aí eu até cheguei a comentar no dia que eu falei sobre Bertioga e Santos, que Bertioga pertencia a Santos, né? Era um município só. Bertioga foi emancipada, porém não se desenvolveu tanto. Então, o IDH não é tão avançado. A cidade ela tem algumas discrepâncias aí, até mesmo em relação a Santos. E ainda assim, Bertioga tem lá a Riviera de São Lourenço. Eu não sei se vocês conhecem a Riviera. E na Riviera nós temos uma área lá, um lugar que é muito, com valor muito elevado, assim, é bem valorizada lá. E aí, qual é o ponto da Riviera, né? Foi um bairro planejado, um bairro criado, provavelmente para as pessoas com maior poder aquisitivo, provavelmente não, né? Certeza. Para pessoas com maior poder aquisitivo, no qual essas pessoas, elas geralmente moram fora de Bertioga. Então a gente tem ali até uma geração de emprego e renda, mas não significa que Bertioga pode se comparar aí o seu IDH baseado na Riviera, porque se a gente for ver por bairro, aí claro que vai ser pior esse índice aí, porque vai ficar concentrado em alguns locais. Bertioga tem outros condomínios além da Riviera, tá bom? Não sei se vocês já foram para Bertioga lá, já viram, se tem parente em Bertioga, mas quem já foi para o litoral norte, pela rodovia Rio Santos, bem provável que já passou de frente à Riviera, porque a Riviera ela fica à beira da rodovia e tem lá tipo um painel lá, uma mureta lá indicando que você está entrando no condomínio da Riviera. E a gente pensar em desenvolvimento humano, em igualdade, em termos questão de saúde, desenvolvimento, lá dentro da Riviera tem muita coisa, mas é algo que é mais voltado para quem tem uma renda bem elevada, tá bom? Não sei se vai aparecer aí, mas eu subi uma foto até para vocês da entrada que eu comentei. Bom, e a gente vai falar sobre o processo de urbanização no mundo, que tem relação aí com essa pesquisa que vocês fizeram. É, muita coisa vocês foram anotando aí. E se for tendo dúvida, também vai perguntando, vai sinalizando. Quem está aí ouvindo e pesquisando, se tiver dúvida também, vai perguntando, tá bom? E aí a gente começa a pensar assim: o que é uma cidade, né? Eu não lembro se eu tinha comentado que eu até tentei trazer para a aula, não só nessa de hoje, mas outras até, a participação de uma arquiteta para ver se ela fazia aí uma contribuição falando sobre ela é arquiteta e urbanista, sobre planejamento e crescimento das cidades, mas acabou que ela não pôde. Para a ONU, uma cidade ela é um aglomerado com mais de 20 mil habitantes. Então, aqui na Baixada, a gente tem todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. Para a ONU, todas são. Porém, existem cidades com apenas 500, com apenas 900 habitantes. Existem cidades aí que a população é bem pequena, tá? A gente está olhando só aqui a região, a gente pode pensar assim: ah, eu acho que todo lugar tem aí pelo menos um desenvolvimento populacional, mas o que acontece, até que vocês pesquisaram, que temos cidades
que são as cidades satélites, ou seja, elas estão em volta de uma cidade grande, uma cidade principal, e essas cidades elas acabam é, vivendo ali em torno dessa cidade. Por isso que fala cidade satélite, tá? Se vocês pensarem no tipo no planeta Terra e os satélites que ficam em volta, mais ou menos o conceito é esse. Tá bom? Porque aí são cidades que ficam em volta e que existem basicamente ali para poder é, dar o suporte àquela cidade principal. No Brasil, são muitas cidades, mais de 60% aí, que não tem 20 mil habitantes. Então, aqui a região, até uma região desenvolvida, se a gente for pensar assim, tá? Mas esse critério da ONU, ele muda conforme aí o país. E ó, a Noruega, por exemplo, a 200 habitantes já é uma cidade. Então, sei lá, o Jockey Club já seria uma cidade. A Náutica, que tem a maior população aí de São Vicente, seria uma super cidade lá. No Japão, com mais de 30 mil. Na Itália, depende do critério econômico, porque lá também tem atividade agrária, atividade rural. Então, com mais de 50% da população, pelo menos, tem que atuar em atividade urbana, tá? Então, isso daí é o que acaba contando para ser considerado cidade. Aqui no Brasil, nós temos cidades, que são cidades sedes, mas também temos distritos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quem já foi em Itariri? Alguém já foi em Itariri? Itariri é ali depois de Peruíbe, né? Ninguém sabe? Bom, Itariri tem um distrito de Anadias. Anadias é um bairro que é bem na divisa lá e tipo ele é um pouco para dentro da Serra do Guaraú ali, Serra do Mar. Ele não tem praia, né? Itariri não tem praia, também Anadias não, tem cachoeira e tal, mas ele é um distrito. Guarujá tem o distrito de Vicente de Carvalho, que já teve, acho que tem uns 2 anos, a população de novo lá tentou se mobilizar para poder desmembrar do Guarujá. Guarujá seria uma cidade com praia, Vicente de Carvalho seria uma cidade mais adentro, assim, mais no outro extremo da ilha de Guarujá, e que, claro, né, tem ali o Canal do Porto, que fica também em Vicente de Carvalho, tá? Outra cidade mais perto aqui da gente, Praia Grande, por exemplo. Praia Grande, ela já teve, quando a gente pensa em aglomerado, a sede do município, Solemar. Não sei se vocês já ouviram falar desse bairro, mas o Solemar, ele é um distrito. Ele tem alguns mapas que mostram, tipo, Praia Grande e Solemar. Quando pertencia a São Vicente, Praia Grande, aí tinha essa separação, tá? Então, depois de um tempo lá, o pessoal do Solemar, que foram um dos que começaram a luta pela emancipação, e aí Solemar também já teve é, o interesse ali, algumas pessoas, de desmembrar do Caiçara para lá, da Praia Grande, né, indo no sentido Mongaguá, de criar uma outra cidade. Beleza? Ninguém tá falando nada, eu acho que tá indo tudo bem, né? É, o sítio urbano aí é uma cidade construída, tipo, aqui no litoral a gente só tem tudo plano. Tem cidade que é montanha. Eu já tô há 2 semanas aí acompanhando algumas viagens lá da agência de turismo como guia. E vou dar um exemplo para vocês de 2 cidades. Uma que eu fui semana passada e uma que eu fui essa semana. É, Campos do Jordão, por exemplo, é uma cidade que ela tá na montanha, tá? Já viram Campos do Jordão ou já viram na TV, pelo menos? Campos do Jordão é na montanha. Outra cidade, Monte Sião, que é Minas Gerais, também é montanha. E aí você olha em volta, tá tudo
com montanha. Monte Sião, você olha assim para um lado tem montanha, você olha para o outro, e geralmente são aqueles sobe e desce. Sabe quando eu falo sobe e desce? Que é tipo São Paulo. Você tá de bicicleta aqui na Baixada, meu, tem um cara que surfa que eu conheço ele, ele sai de Mongaguá e vai até Guarujá surfar de bicicleta, vai tranquilo. Agora, se você pega uma região que tem aí de planalto, de montanha, você precisa andar de bicicleta, você vai pegar uma baita de uma ladeira para subir, depois você pega uma outra parte que você desce, aí você sobe mais um tanto, e é totalmente diferente do que a gente tem aqui na nossa região, tá? Claro que tem alguns lugares com morro, tem, Santos tem, Guarujá tem, mas as outras cidades não é tão elevado assim. São Vicente, se vocês olharem até, ali perto da ETEC, quando desce ali que tem o Tumieru, ali tem uma elevação mais acentuada do que o resto da cidade, até mesmo pela Antônio Merique. Assim você percebe que as ruas descem, tanto para a linha vermelha quanto para o Cachapuã, porque ali é um pouco mais elevado, só que a gente é bem. é, não é tão expressivo assim, é bem tranquilo a questão da elevação, tá? Vocês andam de bicicleta aí? Anda, Lohane, de bicicleta? Ou não? Só a pé? Só de lotação de carro? A Lohane nem tá mais na aula, gente. Ah, só no meu país, cidade náutica. Não, mas aí você tem que andar de jet ski, né? Mas tudo bem. É, Outra definição que a gente tem é a cidade satélite, tá? Que a cidade satélite eu já tinha comentado, ela vai se erguer nas vizinhanças de uma metrópole, na qual ela está ligada, e aí às vezes ela tem ou não autonomia. Quando eu falo de autonomia, é o caso de Bertioga. Bertioga era uma cidade satélite de Santos, até a gente pode colocar, e Bertioga depois teve autonomia administrativa, ou seja, ela foi emancipada, porque Bertioga, ela pertencia a Santos. Onde vocês vão ouvir muito. Bom dia, Letícia Andrade. Seja bem-vinda. Onde vocês vão ouvir muito falar de cidade satélite, quando vocês acompanharem alguma leitura ou alguma notícia sobre Brasília. E aí, Brasília, né, a capital federal, e tem as cidades satélites, ou seja, foram cidades ali que foram se desenvolvendo em volta de Brasília. Tá, então tem um monte, tem Ceilândia, até nas músicas lá, quem já ouviu do Legião Urbana, às vezes eles citam algumas cidades nas histórias da música lá deles, tá? Porque são cidades que permeiam ali a capital federal, beleza? Que antes lá não tinha nada. Até há interesses aí do atual governo, de alguns senadores, deputados, de levar de volta para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Claro que isso daí gera um baita de um conflito, porque foi planejado Brasília para poder desenvolver aquela região toda, tá? E aí eles estão com a proposta de querer transferir novamente para o Rio, até porque a sede do governo que era na época lá, bem lá para trás no Brasil, ainda continua e o governo do Rio não fez a transferência para ele, ficou do governo federal lá e tem muita coisa do governo federal no Rio. Eu fiz um roteiro lá no Rio de bicicleta desde Copacabana até lá o centro antigo do Rio. E aí nesse roteiro, gente, eu passei por muito prédio federal. Tipo, tá até meio que abandonado alguns, mas tudo ligado ao governo federal. Se eles mudassem a capital de volta para lá, a estrutura toda já tá lá. Claro que tem que reformar, adequar, prédio muito antigo, igual o nosso da ETEC, para ver ar-condicionado, essas coisas, tem uma baita de uma adequação, tá? É, deixa eu só eu ver, ele pulou, da cidade satélite ele pulou pro outro, beleza. E aí tem a origem das cidades. Temos cidades aí que são espontâneas, que é quando surge aí, né, pequenos núcleos. E quase agora eu escrevi ali quando eu coloquei Monte Sião e Campos do Jordão. Monte Sião surgiu da época, né, da extração do ouro em Minas Gerais. E aí depois as pessoas
acabaram indo para lá, se mudando, e conforme foi acabando a atividade ourense, ourive, né, que chama, é, a população acabou ficando e foi se reinventando. Então começaram a fazer a questão de malha, de tecido, a questão também de porcelana, tanto que lá tem a porcelana azul, acho que é o único lugar do Brasil que faz a porcelana azul. E aí eles se desenvolveram. Claro que a cidade não é tão grande assim. Você anda lá, a Náutica é maior do que Monte Verde ali, a parte urbana, o Lohane, se você quer da Náutica. Mas lá foi desenvolvido mais por conta disso, da questão do ouro, tá? Até a população de lá, ó, 21.200 habitantes, mais ou menos. Então não é uma região, uma cidade ali tão grande, mas foi surgindo por conta disso. Geralmente, pessoal, as cidades, até aqui no Brasil, elas têm uma característica, tá? Elas surgem. Eu vou até pegar um exemplo de uma cidade que eu fui ter uns 2 anos aqui. Elas surgem em volta, de uma igreja. E aí você pode perceber, quem de vocês que for viajar ou for fazer uma pesquisa, vocês vão perceber que as cidades têm sempre uma igreja, que geralmente está no centro, e essa igreja, em volta dela, você começa a ter lá o desenvolvimento da cidade, seja a prefeitura, seja o comércio, tá? Porque isso daí é uma característica, de como foi no passado a questão da Igreja Católica, que foi avançando o Brasil adentro, tá? Até coloquei aí, ó, para vocês verem um exemplo. Passos de Minas. Uma cidade bem pequena, bem no interior de Minas, perto de Capitólio, tá? Na verdade, mais no sul de Minas. E a cidade basicamente isso aí, ó. Além disso daí que tá, vocês devem estar vendo aí na tela do chat. Você anda um pouquinho, tem uns mercados mais afastado um pouco. É, tem a questão das montanhas e só, não tem muita coisa. Só que a gente também tem, além dessas cidades que os núcleos foram se expandindo, a gente tem também as cidades planejadas. As cidades planejadas, elas foram realmente aí projetadas para poder acompanhar o desenvolvimento. Que talvez esse seja o grande problema aqui de São Vicente. Se você pensar hoje, São Vicente, as áreas alagadas, áreas que são invadidas, áreas que são com problemas recorrentes, né? Quando eu falo problemas recorrentes, estou falando assim, a maré subiu, tipo, já era, o pessoal perdeu tudo. Ah, às vezes tá igual hoje, ó, tá sol. Mas aí ainda tem lugar que tá com água parada lá porque a maré tinha subido ou tinha chovido. Então, são características que essas cidades planejadas, elas podem até apresentar, mas não é tão gritante, ou às vezes nem existe, tá? Então, Brasília, se você for olhar a geografia de Brasília, a forma que é organizada, tem tudo separadinho lá, a parte das igrejas, a parte do comércio, os prédios públicos lá do governo, tá? Belo Horizonte também. Curitiba não está aí na lista, mas também Curitiba é uma cidade que o transporte, a mobilidade foi bem planejado, principalmente pelo prefeito que teve. Eu esqueci agora o nome dele. Ele já está bem velhinho. Ele foi até candidato, acho que ano passado, 2018, a governador. E esse senhor, ele é arquiteto e urbanista e ele montou um plano para a cidade. E aí Curitiba tem um padrão também de organização muito bom, tá? O dia que vocês forem fazer a Federal do Paraná, dá uma passada lá. Eu tenho ex-aluno que está lá na Federal de Curitiba. Eu não lembro se é Federal de Curitiba ou se é da UPR lá do Paraná. As cidades, elas exercem a função urbana, tá? É, que é aí a questão principal, a questão econômica. Se a gente pensar na parte histórica, as cidades geralmente chegou a indústria, as cidades foram migrando e aí elas acabaram
é, aglomerando ali as pessoas, né? O que a gente chama de aglomerado urbano. Tem também algumas funções aí das cidades, como função religiosa, que é a função de Aparecida, já foi Aparecida aí alguém? Estelita já foi Aparecida, Annabelle já foi, ou a Duda, levou o Gabriel, Duda já lá em Aparecida, sim, não. É, Lourdes na França, Fátima em Portugal também. Portugal tem muito essa questão da Igreja Católica, tá? Eu vou botar uma foto aí lá da França, da cidade de Lourdes, que ela é no sudoeste lá da França, e aí ela tem toda a questão da Virgem Maria, tem a Aparecida, a questão histórica, igual a gente tem aqui na nossa cidade aí de Aparecida, que é pertinho aqui, passa São Paulo ali, quase 2 horas, um pouco, talvez um pouco mais, depende do piloto, se ele tá voando ou não no carro, tá? Então, a Beatriz Estelita não foi, mas a Duda e a Lohane foram. Ó, Lourdes na França, quem foi lá em Aparecida pode perceber que tem a característica, a questão da igreja, tudo permeia em volta lá da questão da Santa, tá? A Igreja Católica, Fátima em Portugal também. Outras cidades exercem função industrial, tá? Então, na Bahia, Camaçari, aqui na região de São Paulo, a gente tem o ABCD. Quem sabe aí, valendo um chocolate da Cacau Show. O que que é o ABCD? Filha, o que que é o ABCD? Vem aqui falar para eles. É EFGH? Não, né? Ela parou aqui e ficou me olhando. Ninguém sabe? Gente, tá procurando no Google, né? Pela demora. O ABCD é Santo André, São Bernardo, São Caetano e o D não tem São Diadema, mas é Diadema, tá? Que são as cidades mais próximas aqui antes de chegar em São Paulo. Quando a gente sobe a serra, a gente não sai direto em São Paulo. Muitos têm costume de falar assim, não, tô aqui em São Paulo já. E na verdade você está passando por Diadema, você está passando por São Bernardo, a primeira cidade ali, tá bom? Então, é, essas cidades, elas têm a indústria muito forte, principalmente a indústria automobilística, a parte siderúrgica, até também, né, igual eu falei de Curitiba, também tem o desenvolvimento de universidades lá. Quando que eu passei no mestrado em economia ambiental, foi na Universidade do ABC, que é, eu acho que é em Diadema, e aí é muito perto. Tipo, você sobe a serra, já na primeira descida você faz o retorno, mais uns 5 minutos você está na Universidade Federal. 40, 50 minutos você chega lá pegando a pista aí. Então, Detroit também, que até deu uma caída na atividade lá em Detroit, tá? Muitos até colocam como cidade fantasma. E além disso, Milão na Itália. Por isso que a Itália sofreu tanto com a questão do coronavírus, porque recebia muita gente de fora, ainda recebe, né? E aí as pessoas iam para a China, voltavam por causa das indústrias e acabou também expandindo aí a questão da doença do coronavírus. Cidades administrativas como Washington, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem também que são as cidades que é a capital, o Distrito Federal, né? Lá em Pretória, na África do Sul, que é Tchuane. Cidades militares, no Rio de Janeiro a gente tem Resende. Resende é mais ao sul do Rio, é, West Point nos Estados Unidos. E cidades turísticas aí, né? Como várias que a gente tem. Porto Seguro, na Bahia. Geralmente, quando tem as viagens lá de formatura dos alunos, eles vão para Porto Seguro. Tem várias agências que acabam fazendo. Veneza, na Itália, Dubai. E aqui na região também, né? Mongaguá, Praia Grande, que são cidades que recebem aí um grande número de turistas. Quando é final de ano, a população duplica, quadriplica, Praia Grande passa de 1 milhão de pessoas, e aí são cidades turísticas que também exercem essa função urbana de
as pessoas vêm para passar um período para poder descansar, tá bom? Tirando essas de praia, né? Campos do Jordão também, que eu tinha comentado quase agora. E aí, alguns países, gente, tem uma característica bem engraçada, que eles são formados só por uma cidade. O Vaticano é um país, mas ele é formado só por uma cidade ali, só por uma parte ali, não tem várias cidades, parte rural, parte urbana, tudo separadinho. É uma característica bem diferente, porque ele fica ali dentro de Roma, né? É, Singapura também, mesma coisa, só uma cidade. A gente até tinha comentado sobre o IDH aí. E ali do lado a gente tem Mônaco, que tem o Principado de Mônaco, que também é só uma, tá? Mônaco acaba fazendo até divisa com a França lá. Então o Principado de Mônaco também acaba contando. Geralmente vocês na TV, na Globo, eles costumam falar de Mônaco só quando a gente tem a corrida lá, e aí fala do Principado de Mônaco na corrida, porque aí é uma coisa tradicional lá, mas lá também é um outro estilo de vida, bem mais elevado, tá? E aí a população urbana, ela vem aumentando nos países todos, e nos países subdesenvolvidos, a gente tem algumas realidades aí que não são tão boas, como a questão do trânsito. Vocês já devem ter visto vídeos da China. Geralmente o pessoal coloca no YouTube meme lá sobre no YouTube ou no Facebook sobre o trânsito da China. Que aí você vê, parece que um carro vai bater no outro e parece que eles não se entendem. É, Também a questão do transporte público, bem precário, para a gente até sinalizar aqui na região o VLT, por exemplo, que demorou muito para poder sair, acho que mais de 20 anos aí, o VLT, e agora saiu, mas ficou restrito até a Ponte dos Barreiros e até lá o Porto, até o Canal 4 ali entra para o Porto. Agora aí que passou essa semana que eles colocaram a proposta de expandir para o centro de Santos, mas ainda não contempla o projeto que era São Vicente até Praia Grande no terminal do Tatico, lá na Curva do S. Tem a questão da pobreza, dos mendigos, a violência. Vocês podem até olhar os índices de violência, geralmente estão concentrados na América do Sul. Quem já assistiu o filme lá o filme e a série, né, do Pablo Escobar, da Colômbia, mostra bastante a situação lá. Eu acho que é Antioquia, lá o estado onde fica Medellín. O tráfico de droga acabou dominando muitas dessas regiões e a questão da favelização também, que contou muito, tá? O Brasil a mesma coisa, porque muitos dos nossos países aqui receberam presos que vinham da Europa, mandavam eles para cá e sejam bem-vindos à América e fiquem aí. Então também foi algo bem ruim para nós. E aí a população sofre com vários pontos, como a questão do desemprego, o subemprego. Quase agora, antes de começar a aula, estava ligado aqui no YouTube, na rádio, e eles estavam falando sobre 40 milhões de brasileiros que não têm emprego formal, que estão aí vivendo de subempregos ou de emprego. Trabalha como autônomo, o cara vai se virando do jeito que dá, né? E a questão da moradia também. Até um exemplo, São Vicente, tem alguém que mora no Bitaru aí? Não. Ali atrás do centro de convenções, que era para ter terminado aqueles prédios, não terminaram, os prédios foram invadidos, ficaram bem ruins ali os prédios, e aí a situação parece que agora eles vão regularizar, tá? Então isso também é característica. Santos tem lá o cortiço, tá? Não sei se vocês sabem o que é o cortiço, mas tipo, dentro de uma área, de uma habitação, são várias famílias que moram juntas. São Paulo também tem. São características da questão da urbanização, da pessoa não ter onde morar e a questão da renda, tá? É, e aí o crescimento da população, ele se apresentou mais grave aí.
para a questão dos países subdesenvolvidos, a questão do governo, da questão da renda, tá? A gente já falou disso, do trânsito, da poluição, questão do solo, até mesmo das queimadas agora, que a gente está vendo muito isso, né? É, a queimada no Pantanal e em outras cidades do interior, se vocês forem vendo, às vezes eles colocam é, fogo lá na plantação de cana. Aí, quando vai ver, o fogo alastra e aí outras áreas também acabam pegando. Questão da carestia, da fome, né? A gente tem o aumento da mortalidade por conta da nutrição, da desnutrição das crianças, somente na África, mas o Brasil também tem índices bem ruins. E aí a indústria, né? Ontem estavam falando que o Brasil estava caminhando por uma desindustrialização, ou seja, eles estão querendo de certa forma, focar no agro, mas o agro não dá tanto retorno. Apesar do Brasil ter muita área inabitada, né? Não mora muita gente, mas não gera um retorno financeiro, porque você vai pegar um caminhão com soja, o valor dele, que a gente chama de valor agregado, é muito baixo se você comparar com um caminhão cheio de coisa de tecnologia, cheio de coisa relacionada à saúde, a remédio, medicina. Então a gente tem uma disparidade aí muito grande e eles ainda insistem que o agro é pop. Da urbanização, eu acho que vocês até tiveram que pesquisar isso, mas é quando a população cresce aí mais que a rural, né, a população urbana. Um país urbanizado é onde a população da área urbana ela é maior que a área rural. A gente tem visto isso no mundo inteiro, somente lá na Europa, que já tem essa característica. Até uma crítica muito grande de, principalmente quem apoia o governo, né? Que aí o pessoal reclama que tá pegando fogo lá, tal, na Amazônia, não sei o quê, tá ok. E aí fala, não, mas na Europa tá tudo, não tem área de preservação. Mas porque foi algo que lá atrás não se preocupou e agora estão vendo que foi um erro que acabaram cometendo, tá? E as cidades aí com crescimento vegetativo natural, ou também por receber imigrantes, elas tiveram essa formação urbana aí e o crescimento. Igual a gente já tinha falado, eu dei o exemplo da favela do México 70, eu acho que foi na semana passada até, que eu falei que o México 70 existe porque as pessoas vieram na época que estava construindo a imigrantes, lá perto dos anos 70, e aí ficaram. E aí o governo vai, faz prédio, aí consegue colocar alguns, mas aí quando vai ver, mais pessoas se mudaram para lá, ou a pessoa que ganhou o apartamento lá, ela não se adaptou e ela vendeu, alugou e voltou para lá. Então são realidades sociais bem complicadas da gente poder conseguir, tipo, colocar todo mundo dentro do mesmo balão. E até mesmo vai muito da política pública do governo. A gentrificação, que eu acho que até na atividade de recuperação tinha isso, e também tinha para pesquisar, tá? Que é quando a gente tem a mudança da composição, ou seja, surgem novos pontos comerciais, tem aqueles prédios de alto padrão. Tudo isso vai mudar a situação da característica de quem tem baixa renda, porque valoriza a região e é tipo, se você vê aqueles filmes que tem o tubarão ou que tem a baleia que vai lá e abocanha tudo, é mais ou menos isso. Aí a população, quem fica exprimido, no sentido de que vai, você tem sua casinha, você não quis vender. Começou a construir um monte de prédio lá em volta onde você tá, e aí você ou vai vender ou vai acabar ficando ali no meio de vários prédios, numa sombra. É, e também, até com o desenvolvimento de novos tipos comerciais, você vai precisar consumir fora daquela região onde você mora, até por questão de aumento dos valores, tá? Então, é quando tem essa modificação aí, áreas que eram periféricas são remoduladas. Até exemplo que a gente tem aqui na região, mais Santos.
estava tentando fazer algo parecido na Zona Noroeste, mas só que ali mais perto da divisa com São Vicente. Não anda muito, mas agora que terminar a obra lá do viaduto e eles estão trabalhando a questão da enchente, pode ser até que mude. A cidade de Santos tem a área continental pouco habitada e com muito espaço, então também é uma possibilidade até deles criarem algo parecido, tá? Praia Grande a gente tem como característica o Canto do Forte, que é bem elevado, aconteceu muito disso. E São Vicente aí a gente tem aquela área ali, né, que contempla ali do Boa Vista, até uma parte ali de Itararé também acaba entrando, mas São Vicente ainda tem muito problema relacionado a isso, porque você vai criar uma área, igual em Santos tem a Vila Rica, mas espera aí, quem que é o meu público? Então tem ali, quando eu falo até o Itararé ali até a Ilha Poxá, características que são bem diferentes de muitas áreas da cidade, principalmente áreas que são mais afastadas, tá? Em 2007, a população urbana ela passou aí 50%, e aí ela já começou a se tornar superior à população rural, tá bom? Teve um aumento de 0,5% em 5 anos aí nos países desenvolvidos, só que nos países subdesenvolvidos aumentou mais, 4,1%. E aí também gera aí a favelização. E as metrópoles, né, que são as áreas metropolitanas que a gente tem, é, elas são características de vários países. O Brasil tem aí também suas metrópoles, tem a região metropolitana, que a gente tem aqui até na Baixada, eu acho que eu já comentei disso, a região metropolitana aqui que contempla as 9 cidades, tá? Vai de Bertioga, que faz divisa com o litoral norte, até Peruíbe, que faz divisa com o Vale do Ribeira, que eu já tinha comentado aqui, de Anadias, lá do Itariri. Beleza? Ninguém fala nada? Será que vocês estão aí? A conurbação, que é quando a gente tem a fusão aí de duas cidades ou mais, isso também acontece, mas talvez por questão burocrática seja um pouco mais difícil de acontecer. Até mesmo a questão do desmembramento de uma cidade, igual eu tinha comentado dos distritos que eu falei lá de. Ai, caramba, do Guarujá, do Vicente Carvalho. São Vicente também, tá? Eu tô falando de fora, mas São Vicente também. A gente tem a área continental que muitas pessoas acham mais viável desvincular a parte da ilha da área continental. Então, depois da ponte seria uma cidade, antes da ponte seria outra cidade, né? Que seria até a ilha de São Vicente, que é junto com Santos. Seriam duas realidades aí, e aí daria uma atenção maior ou melhor para a cidade, tá? Então a conurbação aí é quando duas cidades, ou até mais, elas se encontram e aí acaba formando o mesmo espaço. Até a gente tem Santos aí, São Vicente. Muitas pessoas que vêm de fora, ela tá vindo pela praia de Santos. Ela não sabe que ela chegou em São Vicente. Porque quando ela passa ali o quebra-mar, depois tem até aquele Habib's na divisa, ela ainda acha que é Santos. Quando eu viajo aí quando tem grupos que são de São Paulo, tal, que eu vou como guia, as pessoas falam: "Ah, eu fiquei lá em Santos uma vez". Eu falei: "Ah, que legal, onde que você tava?". "Ah, eu tava lá em Santos, na Ilha Poxá". Aí eu olho pra pessoa e falo: "Gente, eu falo ou não falo que Ilha Poxá é de São Vicente, não é de Santos?". Então, também por conta disso, tá? Porque acabou crescendo, crescendo, e para os dois lados lá das divisas que a gente tem com Santo São Vicente, você praticamente não percebe por conta desse crescimento, tá? Até mesmo antes tinha uma brincadeira disso que falava que você sabia que você chegava em São Vicente por causa do asfalto. Você estava vindo pela Praia de Santos, de repente você começava os buracos, dizia que era São Vicente. Aí depois de um tempo eles fizeram o asfaltamento todo de novo do Itararé. Eu acho que até tá bom hoje em dia, mas você vai indo mais para dentro da cidade, aí você já começa a perceber que você não tá mais em Santos mesmo.
As metrópoles aí são aquelas que exercem influência nas outras, né? Nas outras cidades. E aí a gente tem Santos como uma característica de que é a principal cidade, aquela cidade-chave aqui da região, que aí compõe a área metropolitana. A megalópole, ela é aí a conurbação de duas ou mais metrópoles, tá? Aqui na região ou no Brasil, é, a gente tem, por exemplo, São Paulo, a região aí de São Paulo, e tem também que eles colocam a Baixada Santista pela proximidade. Então, tipo, eu tenho aí é, aqui a região do litoral, a região de Campinas e a região de São Paulo, que elas estão próximas, né? Uma está próxima da outra. Então são consideradas. Mas aí quando a gente pega também, até no mundo, a gente tem Nova York, a gente tem outras regiões que são mais integradas ali, tá? E até o eixo Rio-São Paulo, um exemplo que é bem próximo. É, gente, algumas coisas pode ser que eu fale que vocês falem assim, nossa, mas daí é totalmente fora. Mas, por exemplo, para você ir de São Paulo para o Rio, você demora de avião uns 45 minutos, 50. Então, elas são cidades também que são integradas, tá? E aí tem a questão das cidades globais, que é a integração aí da cidade, da economia. é, E essas cidades globais, elas acabam sendo vinculadas aí, somente por questão de serviço, parte econômica, a questão da economia mundial que a gente tem, porque se você pensar, São Paulo é uma cidade global, Nova York é. Tanto que eu não lembro agora em números, mas é, a maior parte dos voos que tem, eles acabam passando por Nova York, lá nos Estados Unidos, porque é uma cidade global que concentra o fluxo de pessoas de vários locais dos países, e aí fica é, uma região, até por conta do coronavírus, bem exposta também a algum vírus ou algo do tipo, tá? Vou parar nesse daqui, mas eu vou só terminar de falar. As megacidades, que são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. No Brasil, a gente tem São Paulo, tá, como megacidade, até porque São Paulo o Rio de Janeiro não chega nesse total de habitantes. E aí, se a gente juntar a região metropolitana também, São Paulo é maior até do que muitos países aí do mundo. A hierarquia urbana aí é conforme a área de influência, né? Então as cidades têm uma importância maior ou não. Até por isso que Santos aqui tem tanta coisa lá em Santos, nas outras cidades não tem. E aí a parte dos centros locais, que pode ser aí a região mais desenvolvida, tipo um bairro, o centro. A gente pegar em São Vicente aí o centro, a parte ali centro, Cachapuã, Boa Vista, Itararé, considerado um pouco mais com recurso de questão de atendimento hospitalar, de segurança, aquela região da Vila Valença também, tá? E esses aqui eu acho que vocês pesquisaram, né? O centro de zona, é, que é a influência aí de algumas cidades no país, os centros subregionais, que são as capitais regionais, igual eu já falei, de Santos, Campinas, tá? O estado de São Paulo fez essa separação, a capital regional aí, que eu já comentei, e as metrópoles. Então, só para a gente terminar, que eu vou liberar vocês já, a desmetropolização é quando a gente tem é, a fuga das pessoas para cidades menores. Isso acontece muito, até às vezes em filme fala, tipo, o cara era empresário, ele era dono lá de uma baita empresa, ele era diretor de uma grande empresa, ele resolve se mudar e vai morar no campo e pronto. Então as pessoas também já estão aí começando a migrar por conta dessa saturação das cidades. Até as indústrias também estão tirando as suas indústrias de regiões assim, e colocando em outras por facilidade. Tá bom? Gente, eu agradeço. Eu
semana que vem vai ser normal com slide desde o começo, porque eu fui fazer essa atividade de pesquisa conforme muitos tinham pedido no formulário, só que o pessoal não entra na aula. Então, é melhor eu continuar do jeito que eu estava, porque o pessoal precisa também participar das aulas e depois fica me chamando desesperado lá, é, porque não fez as atividades. Tá bom? Bom dia, gente. Obrigado. Até a próxima teleaula. E aí eu conto com vocês para realizar